Olá, pessoal. Aqui quem fala é a professora Ana Carneiro, sou a professora de língua portuguesa de vocês do segundo ano. Então, na nossa aula de hoje, nós vamos dar continuidade sobre o nosso conteúdo do romantismo, né? Então, vale a pena lembrar que ao longo desses capítulos a gente está vendo várias fases do romantismo, né? A gente percebe que o romantismo, como um movimento literário, ele se estendeu por muitos anos aqui no Brasil. Então ele teve vários momentos, tanto na prosa como na poesia. Lembrar-se que a prosa, pessoal, é a escrita da narrativa, a contação da história. E a poesia, todos nós sabemos diferenciar que nada mais é do que palavras que são usadas com rimas, com toda uma estrutura para dar uma certa poeticidade, né? Então, a poesia é bem diferente da prosa. Mas no capítulo de hoje, aqui, como vocês podem observar, nós vamos estudar o capítulo 6, que é o Romantismo no Brasil, Poesia. Então, nós vamos estudar especificamente como era que a poesia existia aqui nesse período do romantismo aqui no Brasil, tá, pessoal? Então, vamos aqui observar que é importante vocês estarem com um livro didático na mão. Então, as páginas que nós vamos estudar é da página 78 até a página 89, tá? Então, todo mundo pega seu livro para acompanhar essa aula, beleza? Então, vamos lá para o nosso primeiro slide. Bom, nós vamos começar a falar sobre Gonçalves Dias, né? E Gonçalves Dias, assim, o tema que já abre aqui diz assim: inovações na poesia. O que Gonçalves Dias propõe com sua poesia é exatamente uma mudança de como se fazer e quais eram as fontes que inspiravam os poetas fazerem. Antes do romantismo, nós tínhamos o período clássico, né? E esse período clássico tinha uma estrutura muito rígida para se fazer poesia. Então é bem importante que vocês percebam o quanto as mudanças estéticas na maneira como era escrita, tanto a prosa como a poesia, vão caracterizar o tipo de escola literária que aquele escritor está inserido, né? E com Gonçalves Dias não foi diferente. Uma das coisas que ele traz à tona aqui é os personagens indígenas. Já que ele era brasileiro, ele precisava encontrar uma referência de alguém que pudesse ser propriamente brasileiro. E nada é mais brasileiro do que o indígena, né? Vale a pena lembrar que os indígenas estavam aqui antes dos portugueses, antes dos europeus chegarem. Portanto, Gonçalves Dias, de uma maneira patriótica, toma como personagem principal de sua poética o índio, né? Então nós temos aqui, ó, constituiu personagens indígenas, poema com ênfase nos valores e sentimentos das personagens. Ou seja, o que se colocava agora como ênfase poética nessa época era o sentimento, a sensação, a poeticidade da individualidade, daquilo que se sente, né? Então, os valores e sentimentos são expressados por esses personagens indígenas, né, que ele traz. Uma outra coisa é que os principais temas da sua lírica é a frustração amorosa e o indianismo. Então, o indianismo, porque tem o índio como personagem principal, e na questão da lírica, a questão da decepção amorosa, né? Da frustração, da dor de sentir o amor, né? Então, Gonçalves Dias tem essa coisa muito profunda do amor, né? Um amor inalcançável em sua poética. Ele tem uma lírica que é considerada uma lírica contida, já que ele, como um poeta lírico, ele traz questões como a melancolia e a saudade como temas de sua poesia. A melancolia, pessoal, é um sentimento que é diferente da tristeza. A tristeza é o estado oposto à da alegria. Se você não está alegre, você está triste. A melancolia digamos que seja um meio termo. Não há motivos para se estar triste, mas mesmo assim você está profundamente calado, mergulhado em si mesmo. Isso é a melancolia. Do mesmo jeito que a saudade também
é um sentimento muito profundo, né? Então, Gonçalves Dias baseia a sua poesia dentro dessas duas tônicas, né? Uma outra coisa que tem como característica da poesia de Gonçalves Dias é o domínio da língua portuguesa. Ele tem um grande domínio, uma capacidade técnica muito grande. Então, vocês vão observar isso na leitura da página 78 e 79, tá? Que vem falando exatamente sobre essa minha explicação. Logo em seguida, na página 80 e 81, vocês vão ver que temos duas atividades. Vocês vão ler o texto 1, vão ler o texto 2 para responder essas atividades. Lembrando que as atividades devem estar no caderno e vocês vão fotografar e mandar inbox para mim pelo WhatsApp, tá, pessoal? Então vamos aqui para o nosso próximo slide. Bom, agora nós temos um outro poeta, né, que é o Álvares de Azevedo, o individualismo extremado. Bom, aqui você já vai perceber uma característica diferente da de Gonçalves Dias. Você observa que Gonçalves Dias tem uma pegada mais nacionalista, indianista. Isso significa que ele pertence a um período específico do romantismo, chamado de primeira fase, né? Que essa primeira fase é chamada de nacionalista, justamente porque os poetas estavam mais interessados em falar sobre as coisas do país, do seu país, né? Então, nesse sentido, os poetas que escreviam dentro dessas características eram considerados da primeira geração ou primeira fase. Já o Álvares de Azevedo, ele pertence à segunda fase do romantismo, né? Uma fase mais extremada, e tem uma coisa do gótico, do obscuro, do desejo da morte. Então, ele tem uma pegada muito mais profunda à segunda geração. E o Álvares de Azevedo é um dos melhores representantes dessa época, né? Ele, além de escrever poemas, ele também escrevia contos, né? E ele tem livros famosérrimos, todos com essa pegada meio obscura, de coisas que são sobrenaturais, enfim, violência, sexo, entre outras coisas que estavam bem presentes na poética deles, né? Desse período. Então, ele escreve um livro chamado Líra dos 20 Anos, que é um dos seus livros mais aclamados, e a obra ela é dividida em duas partes. A primeira é longa, com temas como atração pela morte, pessimismo, tédio, morbidez, autodestruição, mas também existe a presença do erotismo, reprimido pela culpa, né? Tem uma coisa da culpa, do desejo de querer amar e ser amado, ou até mesmo sexualmente falando, só que reprimido, né? Essa repressão através do sentimento ou da inadequação, ou de não ser possível ser atingido esse desejo, né? Ficar no campo da utopia. Então, nesse sentido, Álvares de Azevedo, ele tem muito mais densidade, né, na sua escrita, uma densidade maior, né? E aí nós temos aqui uma obra que é considerada assim uma das melhores de Álvares de Azevedo, que é Noite na Taverna, né? Mas antes de eu falar, tem uma outra parte aqui que eu ainda não li, né, que diz assim, que a segunda parte dos poemas do livro da Leira dos 20 Anos, ele é mais leve e irônico, baseados mais na realidade. Mas eu queria aqui que vocês prestassem atenção neste livro aqui, Noite na Taverna. Noite na Taverna, inclusive, é um livro que tem na nossa biblioteca. Vocês podem, inclusive, pegar emprestado. A biblioteca está funcionando, as meninas podem articular a entrega e o empréstimo do livro. Noite na Taverna, de Álvares de Azevedo. Um livro incrível e é um livro de história de terror, né? São livros de contos. São vários contos baseados assim, numa atmosfera europeia, muito mais europeia do que brasileira. Né? Tanto é que o nome dos contos são nomes estrangeiros, são nomes de pessoas. São 5 amigos que se encontram num bar, numa taverna, que antigamente se chamava taverna, e eles resolvem fazer uma aposta de que quem conta a história mais macabra vai ganhar a bebida gratuita dos outros, né? E aí esses contos vão se desenrolando. É incrível o livro, eu aconselho que todos leiam este livro, vai ajudar vocês a entenderem bastante assim, as características desse período, tá?
Então, este livro é baseado numa atmosfera melancólica e sombria, inspirada na Europa, com histórias de terror. E este livro é considerado o melhor exemplar literário de história de terror do Brasil, né? Então, nós temos a leitura da página 82 e 83 que vocês poderão fazer aí em casa, na casa de vocês, e entender melhor sobre isso. Interessante também que nós temos aqui na lateral da página 83 um repertório chamado O Gótico e a Literatura de Horror. Para quem gosta de filmes de terror, é incrível, pessoal, essa leitura desses livros, tá? Então, leiam. Bom, aí nas páginas seguintes, 84 e 85, eu não sei se eu coloquei essas atividades para serem feitas, porque tá no final desses slides aqui, tá, pessoal? Mas, de qualquer maneira, nós vamos agora ver sobre Castro Alves, que é um terceiro poeta e de uma geração diferente, tanto da de Gonçalves Dias como a de Álvares de Azevedo, tá? Então vamos ver aqui falar sobre Castro Alves, a superação do egocentrismo. Castro Alves, diferentemente desses outros dois poetas que a gente acabou de ver, ele é o que mais se distancia das características do romantismo, já se aproximando de um outro tipo de literatura, que era o realismo. Mas ele ainda assim é do período do romantismo, né? Ele tem características mais profundamente românticas. E por quê? Porque nessa época existiam muitos conflitos que estavam acontecendo por conta da escravidão, que ainda era uma realidade no século XIX, né? Então, Castro Alves, ele é considerado o poeta dos escravos, justamente porque ele observa esse sofrimento e ele começa a fazer uma retratação dessa realidade. Muitas vezes através de sua poesia, com Cânticos Negreiros, que é incrível, e vai contando a saga, né, de como era que esses escravos chegavam até o Brasil, né? Então, uma poética muito bonita, com a lírica muito profunda, porém com uma característica social muito forte, né? Então, é por isso que é chamado de poesia social romântica, porque ele tem uma postura mais crítica, denuncia a escravidão. A poesia social, ela serve para comover, para persuadir. Então, a emoção através das poesias retratando a realidade da escravidão. Em certos poemas, Castro Alves se alinha com a segunda geração, né, que é uma geração mais profunda, mas de maneira geral, ele pertence a essa terceira geração porque está muito mais interessado em fazer denúncia social, né, e ele faz através da poética romântica isso. Essa terceira geração é chamada de geração condoreira, né, que é aqui com a referência ao pássaro chamado condor, é aquele que alça o maior voo, né? Então é considerado a terceira geração aquele que mais se distanciou das características reais do romantismo, né? Então Castro Alves é esse poeta que ocupa esse espaço mais importante dentro da terceira geração. E aí nós temos as atividades, né, pessoal? Nós temos as atividades que vai, ó, página 80 e 81, sua leitura sobre o texto, página 80, todas as questões, e a outra atividade sobre o texto, página 81, todas as questões. Nós temos também a atividade da página 88 e 89, sua leitura sobre o texto, página 88 e 89, todas as questões. E temos uma terceira atividade, que é na página 89, o que você pensa disto? E tá aí, ó, página 89. Então, pessoal, façam essas três atividades no caderno, apenas respostas e enviar fotografia no privado do meu WhatsApp. Vale a pena lembrar que essa semana de estudos de linguagem, nós vamos ter um condensado de aulas, né? Teremos essa aula, teremos mais uma aula de vídeo e depois teremos a avaliação parcial que vocês já farão essa semana também. Lembrem-se de olhar o calendáriozinho, a agenda de língua portuguesa, tá bom? Lá vocês vão encontrar a data e o horário certo das aulas. Então é importante vocês prestarem atenção nisso, tá? E vamos ter a nossa aula síncrona na sexta-feira, tá? Então não esqueçam. Beijo a todos.